Que a participação do Rogério Lima, ele que é diretor da Clínica Fácil, está aqui com Yasmin Dantas, que daqui a pouco participa aqui com dicas sobre a área odontológica, não é isso? E, Rogério, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia a todos, mais uma vez um prazer estar aqui. E só reiterando o que você acabou de falar, Marcos, essa vai ser a proposta da Clínica Fácil, em estar divulgando cada vez mais o que a Clínica Fácil tem para oferecer na parte das especialidades de odontologia. Porque a odontologia, ela se ramifica em muitas subespecialidades, né, Yasmin? E aí o que acontece? Às vezes as pessoas acham, os pacientes ou os ouvintes acham que só trabalha com uma especialidade. E a Clínica Fácil hoje aborda todas as especialidades em odontologia, inclusive as de alta complexidade, como são os implantes, canais e outros procedimentos também, bem como aparelho, limpeza, clareamento. E aí depois a Yasmin vai ajudar a gente a dizer os nomes mais técnicos e as características específicas de cada especialidade. Mas a Clínica Fácil hoje atua em todas as áreas da odontologia. Então quem está nos ouvindo, que quer entender um pouco mais, depois daí nós vamos falar aqui os telefones da clínica, o Instagram para você seguir. A gente está dando uma melhorada cada vez mais no nosso Instagram para que as pessoas possam, através dessa plataforma, entender e conhecer um pouco mais da odontologia, do que a gente tem para oferecer na odontologia, e tá aqui no teu programa sempre para estar comunicando isso. Mas antes disso, Marcos, quero falar a respeito de alguns planos de saúde que foram incorporados. E aí, antes disso, eu queria que você falasse a agenda. Hoje com a voz está um pouco melhor, né? Graças a Deus, hoje já vai. Hoje é a colega que está meio ruim, mas faz parte aí desse ciclo, né? De chuva e sol. De mudança de temperatura. Aí mudando um pouco de assunto. Há quem diga que nós já entramos no inverno. Diga aí você, Marcos, você que é seridoense raiz. Entramos ou não entramos nesse inverno? Estão bem pertinho, ainda não, né? Ainda não, né? Então é só chuva sazonal mesmo. Vamos lá então, hoje segunda-feira, dia 12, laboratório 6h30, optometria 8 horas, psicologia 8 horas e ortopedia 10 horas. Beleza, e aí falando a respeito, como eu acabei de falar, dos planos de saúde, né, ortopedia atende todos os planos de saúde, né, que agora recente foi incorporado o GEAP, tá? Então a Clínica Fácil recebe o GEAP, você que tem esse plano de saúde aí da GEAP já pode procurar a Clínica Fácil, inclusive para ortopedia, tá? Então, ortopedia recebe GEAP, Unimed, Apvida, Fusex, Camed e Portal Saúde. Então, você vai falando as especialidades, meu amigo, e eu vou encaixando com você quais são os planos que recebe. Desculpa. E, claro, todos os pacientes e ouvintes que quiserem entender especificamente quais são as especialidades, é só entrar em contato com a Clínica Fácil. Por quê? Eu não tenho como trazer todas essas informações para cá de uma vez só, mas dá para você ligar e procurar saber qual é a especialidade que recebe pelo seu plano. Então é bem simples, entrou em contato pelo nosso Instagram ou pelos nossos telefones, você vai ter essa informação mais acessível. Amanhã, terça-feira, 6h30, laboratório de análises, 8 horas fisioterapia, 8 horas psiquiatria, 14 horas reumatologia. Pronto, beleza. Então o reumatologista vem de 15 em 15 dias, né? E ele tem uma demanda bem intensa, então tá precisando dessa especialidade, é só entrar em contato com a Clínica Fácil, que já não recebe, recebe o GEAP, se eu não me engano, se não me falha a memória, mas como eu falei, entra em contato com a clínica, mas recebe GEAP e acredito que recebe Humana também, mas aí tem que entrar em contato com a clínica para ter essa certeza, Marcos. Quarta-feira, 6h30, laboratório de análises, 8 horas psiquiatria, 8 horas cardiologia, 13 horas fisioterapia e 15 horas otorrino. Show. O nosso cardiologista recebe todos os planos, então vou ficar repetindo os planos, Marcos, para que as pessoas possam ir aí massificando. GEAP, Unimed, Apvida, Fusex, Camed e Postal Saúde. A Clínica Fácil recebe todas essas especialidades para o cardiologista, tá certo? Vamos lá, Marcos. Sim, me desculpa, o otorrino recebe o plano Humana, tá? Então, inclusive, essas duas especialidades vão estar atendendo na quarta-feira, Marcos. Quinta-feira, dia 15, 6h30, laboratório, 7h30, psicologia, 13h30, endocrinologia, 8 horas fisioterapia e 7 horas amanhã, clínico geral. Show. Endocrinologia. Muitas pessoas perguntam que plano recebe, o que é que recebe. A endocrinologia recebe todos os planos de saúde. Então, você que tem GEAP, Unimed, Apvida, Fusex, Camed, Postal Saúde, a Clínica Fácil, a especialidade de endocrinologia atende todos esses planos. E na sexta-feira, de 16, feriado. Feriado, mais um feriado aí para desmantelar
o comércio, né? Para complicar a vida da gente. Já veio aí uma situação desses jogos também que acabou complicando, mexendo um pouco com essa dinâmica do mês, que o mês de dezembro já é um mês mais complexo, inclusive não só para a gente, mas para o próprio paciente, né? Que às vezes quer se organizar, quer fazer aí um planejamento para entrar o ano com tudo em ordem, e aí esses feriados acabam complicando um pouco, mas faz parte. Então, Clínica Fácil. Quem quiser, Marcos, acessar os nossos telefones, você podia aí, por gentileza, falar os telefones das nossas unidades? Vamos lá, então. A unidade 1, ela fica na rua Manuel Felipe, 231, no centro de Caicó, ali pertinho do Banco do Brasil, por trás do Hotel Regenta, né? Fácil. Errado, muito fácil. Quando você chegar no Hotel Regenta, por trás do hotel, você vê logo a placa, Clínica Fácil, né? Exatamente. E o telefone 99964-6404, 3421-4864. Só né? um parênteses, Marcos. Na segunda-feira, dia de hoje, pela manhã, é muito comum a gente ter algumas queixas de alguns pacientes que entram em contato com a clínica e às vezes demoram um pouco a responder. Por quê? Porque muitos pacientes enviam mensagens no sábado, no domingo e na segunda. Então, às vezes amanhece o Instagram da clínica com mais de 100, 200 perguntas no WhatsApp. Então, a gente vai ter que responder aquilo por ordem de pergunta. E às vezes acaba demorando um pouco para isso. Ah, mas você tem que resolver isso. Tem. Então, toda segunda-feira a gente tem um plano estratégico para responder essas mensagens. Só que são muitas mensagens e a gente acaba demorando um pouco. Então, hoje pela manhã tem 2 pessoas especialmente resolvendo só o Instagram. Então, o WhatsApp, para justamente ter celeridade nessas respostas, tá certo? E a Clínica Fácil Odontologia, ela fica na Avenida Coronel Martiniano, 1295, bairro Penedo, ali vizinho à Academia de Irã, né? Perfeito, exatamente. Telefone 99802-8374. Isso, Marcos. E em breve vou trazer notícias aqui bem bacana para a parte de odontologia, que vão ser o credenciamento dos planos de saúde. A gente estava com alguns probleminhas em relação à parte burocrática interna nossa, já foram resolvidas. E agora a gente vai começar a credenciar os planos, porque tem muita gente que pergunta sobre os planos para a questão para a especialidade de odontologia. O Vitor que quer saber se tem neurologista na Clínica Fácil. Tem sim. Tem neurologista na Clínica Fácil, inclusive faz eletroencefalograma e exame de eletroneuromiografia, que são exames mais complexos que geralmente você só consegue em Natal e outros grandes centros. Tem sim neurologista na Clínica Fácil. Então ela vai ligar para o 3421-4864 ou 99964-6404 e marcar a consulta, né? Perfeito. Até agradeço aí a pergunta aqui no ar, porque isso acaba agregando e tirando a dúvida de outras pessoas. Marcos. Yasmin Dantas, cirurgiã, dentista, seja bem-vinda aqui ao nosso, mais uma vez aqui ao nosso Panorama 95. Yasmin, bom dia. Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Desde já peço desculpa pela minha voz, né? Fiquei doente essa semana, mas isso não vai impedir que a gente converse aqui um pouco hoje. Então, hoje o tema que eu trouxe foi baseado numa pergunta da semana passada que um ouvinte fez sobre o uso de chupeta, né? Então, na mesma hora eu já pensei, isso é um tema interessante para trazer, porque é um tema que as pessoas elas têm muitas dúvidas, elas perguntam bastante e é bem interessante, que é o tema de hábitos parafuncionais e hábitos bucais deletérios, que nada mais são do que ações que são frequentemente realizadas pelo ser humano, digamos assim, manias, costumes que vão trazer prejuízo à nossa saúde bucal. Desde já eu deixo claro assim, que esse assunto é muito grande, muito complexo, então eu vou tentar trazer aqui os principais pontos que eu vejo assim que são as dúvidas das maiorias das pessoas. E quem quiser fazer perguntas à doutora Yasmin Dantas, o nosso WhatsApp é o 992053030, ele está aqui apto a responder a sua pergunta. Vamos então começar com os hábitos parafuncionais, né? Isso, então, quais são esses hábitos que as pessoas podem ficar aí na dúvida? São chupar o dedo, às vezes você ficar sugando o lábio, roer unhas, o bruxismo, que é aquela coisa de estar apertando os dentes, às vezes quando está dormindo, às vezes quando você está nervosa, você aperta um pouco, né? Também morder objetos, morder caneta, muitas pessoas têm esse hábito. E esses hábitos são hábitos que vão gerar problemas na nossa saúde bucal. E assim, esses problemas, eles também vão estar ligados à frequência que esse hábito ele é realizado, à intensidade que esse hábito é realizado e à duração, né? O tempo que a gente passa realizando esse hábito. Como também a idade é outro fator
que vai implicar nesses hábitos, assim, nas consequências futuras desses hábitos. E assim, apesar de ser difícil remover um hábito, né, remover um vício, é melhor que, assim que a gente perceber que a gente está fazendo esse hábito, a gente já tente retirar. Porque é mais fácil a gente retirar um hábito do que a gente retirar esse hábito depois que ele virar um vício, né? Vai ser bem mais difícil, mas não é impossível de retirar, né? A gente também vai conseguir, mas assim que você perceber que você está realizando algum desses hábitos que eu listei aqui, você já comece, assim, a pensar como retirar, se policiar para não fazer mais isso. E, assim, é muito importante a gente começar a perceber quando a gente está realizando esse hábito. É no momento que eu estou mais estressada, é no momento que eu estou triste, quando é que eu começo a fazer isso, porque esses hábitos, eles também estão diretamente ligados a essa questão psicológica, né? Então, é muito importante que você comece a perceber por que é que você está fazendo isso. Porque, como eu disse, a intensidade e a frequência desses hábitos, eles vão gerar diversas alterações bucais. Quais seriam essas alterações? Podem gerar alterações na arcada dentária, né, no alinhamento dos nossos dentes, no posicionamento dos nossos dentes. Como, por exemplo, a gente pode ter problemas na nossa mordida. A nossa mordida, ela pode ficar aberta, né? É um tipo de mordida bem característico de quem chupa dedo ou chupeta. Fica, né, aquele espaço, assim, entre a arcada superior e a inferior. A gente também pode ter problemas no palato, né? Que é o céu da boca. O nosso palato, ele pode ficar mais fundo, pode ficar... o correto, digamos assim, que o correto do alinhamento da arcada superior no palato seria um meio círculo. E, às vezes, por a gente realizar esses hábitos, ele pode começar a ficar como se fosse um triângulo. E aí, né, vai entrar a ortodontia, o uso do aparelho, para ajudar a resolver esses problemas que esses hábitos eles estão gerando. Outros problemas que esses hábitos também podem gerar são a sobrecarga nos dentes. Podem gerar também dores musculares, dor de cabeça, né? Quando a gente faz apertamento, a gente pode gerar um problema aqui na ATM, que é a nossa articulação aqui da mandíbula. Podem também gerar desgastes nos dentes, como aquela questão de a gente estar mordendo caneta, mordendo algum objeto. E aí a odontologia, ela vai entrar para ajudar a resolver esses problemas que esses hábitos estão causando. E assim, trazendo um pouco para a parte das crianças, esses hábitos, eles podem estar associados a alguns fatores, como, por exemplo, a criança, ela tem uma satisfação de sugar, né? Uhum. É próprio da criança, ela ter essa necessidade de sugar, porque a mãe, ela vai amamentar a criança, né? E a criança, ela própria dela, ela tem essa necessidade de fazer sucção de alguma coisa. Às vezes também a criança, ela pode estar um pouco irritada, até mesmo pela questão da erupção dentária, que pode causar um pouquinho aí de irritabilidade na criança. A criança também, ela pode começar a sugar, a fazer algum desses hábitos porque está com instabilidade emocional. Às vezes também está insatisfeita na questão do nível afetivo com a criança, e isso também pode levar ela a desenvolver esses hábitos. E assim, quais seriam os tratamentos para esses hábitos, que foi até a pergunta que um ouvinte fez semana passada. Assim, é um pouco, digamos assim, difícil o tratamento, mas com certeza a gente consegue. E ele é um tratamento multiprofissional. Às vezes vai precisar do dentista para resolver os problemas, principalmente um ortodontista, para resolver os problemas que esses hábitos eles geram. Mas também, às vezes, nós vamos precisar de um fisioterapeuta para ver a questão fazer fisioterapia na musculatura facial e também da respiração, que o respirador bucal, né, você respirar pela boca, também é um hábito parafuncional, e o fisioterapeuta ele pode ajudar nessa questão. Se esses hábitos eles estão sendo gerados por alguma questão psicológica, né, o psicólogo também ele vai entrar na ajuda do tratamento desses hábitos, e a Clínica Fácil, além de dentista, ele tem fisioterapeuta, tem psicólogo. O dentista ele vai atuar também nessa questão de ajudar a remover o hábito, mas também vai atuar bastante na questão de resolver os problemas que esse hábito está gerando, principalmente a parte da ortodontia, né? Que é
a parte da utilização de aparelho. E esses hábitos, quando eles são removidos cedo, eu até falei também no programa passado, até ali os 2 anos, mais ou menos, essa questão de hábitos para crianças que fazem alguns desses hábitos, eles podem não gerar nenhum problema na criança, porque ele foi removido cedo. Mas quando esse hábito vai se estendendo 3, 4 anos, 5 anos e assim sucessivamente, esse hábito ele vai gerando problemas na arcada da criança, né? Então, os pais aí ficarem sempre alertas para estarem prestando atenção nessa questão dos seus filhos. E assim, na odontologia, em crianças, a gente vai trabalhar muito na questão da ortodontia preventiva, né? Aparelhos preventivos para que ajude as crianças, né, a não terem, digamos assim, que os problemas sejam amenizados. Então, a gente vai atuar utilizando aparelhos preventivos. Um exemplo, assim, é a criança que, por exemplo, ela chupa dedo. Existe um aparelhinho que a gente pode colocar na criança e colocar uma gradezinha, assim, na boca dela, uma gradezinha, por trás dos dentes, que sempre que ela for colocar o dedo na boca, ela não vai conseguir porque a grade vai estar impedindo dela colocar o dedo. Então, existem aparelhos próprios para ajudar nesses hábitos e ajudar nas implicações que esses hábitos podem gerar. E, assim, um ponto que eu queria chamar a atenção também é a questão da amamentação, né? Que ela é importante em vários aspectos, como muitas pessoas sabem. E na odontologia ela também vai ser importante, porque a gente sabe que a amamentação, ela gera um vínculo afetivo, né, com o filho. E como eu falei, a criança ela tem essa necessidade de estar sugando. Então, às vezes, se ela não, por algum motivo, a mãe, eu sei que algumas mães não podem amamentar o tempo que desejam, porque tem que trabalhar ou alguma outra coisa do tipo. Mas, por algum motivo, a criança, ela você não consegue amamentar por muito tempo, até os 6 meses e tal, ela vai procurar outras fontes para suprir essa necessidade que ela tem de sugar. E aí, né, entra a questão da chupeta, do dedo, ela acaba procurando outras fontes para suprir aquela necessidade dela. Então, é importante se você puder, fazer um desmame gradual no seu filho para já tentar evitar essas questões. Agora, desses hábitos para funcionar, chupar dedo, roer unhas, né? E outros que você falou aqui, qual que traz mais prejuízo? Assim, eu acho que chupar dedo é um que traz bastante prejuízo da visão, assim, do ortodontista, né? Vai gerar problemas, tanto, como eu falei, assim, no céu da sua boca, no alinhamento ali dos dentes do palato, como também a mordida aberta, que vai ficar aquele espaço entre os dentes superiores e inferiores, né? Quando você sorri, quando a gente fala, a gente já vê. Até eu estava reparando no Jogo do Brasil, acho que é Vini Júnior, que ele, quando ele fala, a gente vê que ele tem um espaço aqui entre os dentes. Então, provavelmente, ele ou chupou muita chupeta, ou então ele chupava o dedo, alguma coisa assim, não tem como eu saber. Mas, se vocês repararem, vocês vão ver que ele tem esse espaço, provavelmente é decorrente de um hábito. E quanto mais cedo procurar, por exemplo, o especialista, é mais fácil de resolver? Mais fácil de resolver, principalmente assim, já criança, né? Porque, como eu falei, existe a ortodontia preventiva. Então, a gente vai prevenir que aquilo fique pior, vai prevenir que algum problema maior aconteça, vai minimizar o uso do aparelho no futuro, né? Vai ser mais fácil tratar. Quanto mais cedo, melhor. Outra questão, por exemplo, você disse aí que dependendo do caso, cada caso é um caso, né? Você vai precisar de mais um profissional, né? Por exemplo, você citou aqui a questão do fisioterapeuta, né? Para chegar a essa situação, é porque realmente o caso ele teve um agravamento ou não? Não, às vezes é o tipo de hábito. Por exemplo, se você é respirador bucal, o fisioterapeuta ele trabalha muito, né, com essa questão de respiração. Vai ajudar você a fazer um pouco de fisioterapia respiratória, né, para que você aprenda a respirar pelo nariz e não pela boca. Se o seu problema puder ser resolvido pelo fisioterapeuta, ele vai identificar. Se precisar de mais outro profissional além dele para resolver essa questão, ele também vai indicar qual é o profissional adequado. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela diz que desses hábitos que você falou, o que mais ela gosta de fazer é colocar a caneta na boca, né? E não consegue, inclusive, tirar essa mania, né? Como é que pode se resolver isso?
justamente essa questão da caneta na boca pode gerar um desgaste dos seus dentes, né? Fica normalmente quem usa, quem faz esse hábito, a gente percebe que vai ficando o contorno da caneta. E assim, você realmente é se policiar, você pensar que se você continuar fazendo isso, você vai desgastar seus dentes, você vai precisar gastar também para resolver esse problema, seu dente vai ficar desgastado. Então, depois você vai ter que ir no dentista para consertar. E se você continuar, mesmo que fizer uma restauração e continuar fazendo o hábito, a restauração vai quebrar e vai ficar esse ciclo sem fim. Então, é se policiar realmente para remover o hábito. E assim, se você faz isso por uma questão de, às vezes, ansiedade, que normalmente é uma questão assim que hoje a gente vê que muitas pessoas elas estão desenvolvendo ansiedade. E o hábito de roer caneta pode estar ligado a isso. Se você nota que você é uma pessoa ansiosa, quando é que você começa a roer a caneta? Se você está roendo quando você está numa situação de estresse, ou quando você está ansiosa com alguma coisa, então você começa a perceber quando isso está acontecendo para que você possa tratar a causa do hábito. Outra pergunta aqui da nossa ouvinte, ela conta que o filho dela tem 3 anos de idade e ainda chupa o dedo. É normal isso? Como eu falei, né? A criança, às vezes, ela usa o dedo, usa a chupeta como uma forma de satisfação emocional. E assim, não é o ideal, você já com 3 anos, já pode, digamos assim, esse hábito ele já pode causar um problema na sua arcada permanente. Então, mãe, sempre que você, assim que você puder, já comece a remover esse hábito do seu filho. Algumas dicas, assim, que você pode tentar fazer em casa, você jamais diga a seu filho que ele vai ficar feio porque está usando chupeta, ou nunca associe esse uso da chupeta ou do dedo, né, do dedo que ela falou, né, o filho. 3 anos de idade ainda chupa o dedo ainda. Pronto, chupa o dedo. Não associe isso, dizer que ele vai ficar feio, alguma coisa negativa, mas assim, você diga a ele que crianças, quanto mais velhas elas vão ficando, elas não podem mais estar fazendo isso. Você pode marcar com ele um dia assim, ó, filho, tal dia você não vai mais chupar o dedo, vamos combinar isso? E tentar fazer assim, de uma forma gradual, falando, ó, você só vai chupar o dedo tal hora, na hora de dormir. E assim que, depois que ele adormecer, você retirar o dedo, porque algumas crianças adormecem, né, com o dedo na boca. E são algumas dessas coisas, mas também a gente pode fazer um aparelhinho para o seu filho com uma gradezinha para que sempre que ele for levar o dedo à boca, ele não conseguir colocar o dedo, porque vai ter uma grade aqui impedindo que o dedo entre. Outra pergunta, chupar o dedo pode deixar o dente mole? Pergunta nosso ouvinte. Talvez sim, porque como você está fazendo força no seu dente, às vezes tem gente que chupa o dedo não só coloca o dedo na boca, né? Fica empurrando o dente. Então, talvez, se ele estiver empurrando o dente, pode ser que o dente fique mole, sim. Mas aí tem que observar, porque ele pode estar ficando mole já por outro fator e ela está associando ao uso de chupar o dedo. Mas pode ser que aconteça. Ok, Yasmin, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, é isso mesmo, Marcos Dantas. E, por acaso, se alguém tiver alguma dúvida a mais, que eu sei que esse é um assunto que gera muitas dúvidas, pode perguntar lá no Instagram da Clínica Fácil Odontologia, né? Entrem lá, sigam. E as dúvidas podem enviar para lá, que eu posso vir aqui outro dia responder as dúvidas também. Rogério, algo mais a acrescentar? Sim, Marcos. É sempre interessante trazer um profissional justamente para falar dessa parte técnica, porque muita gente acha as coisas. Então, esse negócio de achar não vale, não tem mais espaço para isso. A gente tem que ter a certeza para tomar atitudes mais assertivas, principalmente com os nossos filhos. Isso acontecia no passado, como a doutora Yasmin acabou de falar, gerar uma crítica ou gerar um medo para que a criança deixasse de usar. Você não vai conseguir isso. Então, por isso que eu acho bacana a questão multidisciplinar. Então, como a doutora Yasmin acabou de falar, às vezes não se resolve apenas com uma especialidade. Então, o psicólogo está envolvido, o fisioterapeuta está envolvido, o odontólogo está envolvido, para que no final culmine com a conclusão da atenção daquele paciente, daquela necessidade daquele paciente. Então é por isso que desde o início a Clínica Fácil se propôs e se propõe a ser multidisciplinar.
justamente para que a gente possa, de uma forma completa, a atender o paciente do início até a conclusão dessa necessidade dele atendido. Então, quer entender um pouco mais? Nosso Instagram é Clínica Fácil Odontologia, Clínica Fácil, que são as especialidades, e segue aí esse nosso processo de especialidades, de procura de atender melhor Caicó e a região do Seridó. E também uma senhora acabou de fazer uma pergunta, perguntando se uma certa especialidade recebia o Apvida, né? É como eu falei, tem que ligar, entrar em contato com a clínica para saber, nem todas as especialidades são contempladas por todos os planos. Então, e isso não é uma vontade nossa, tá, caros ouvintes? São os planos que limitam as especialidades. Por nós receberíamos em todas as especialidades. Por isso que eu sempre peço, tem um plano de saúde que eu falei aqui, tem que entrar em contato para saber quais são as especialidades que são contempladas com esses planos, tá certo? Então, quando tiver dúvida, quando não atender, é porque o plano não nos permitiu incluir aquela especialidade, mas é de vontade da Clínica Fácil, com certeza, tá bom? Ok. Marcos, era isso, muito obrigado pelo espaço. E, doutor Yasmin, um prazerzaço ter você aqui, muito bom ter um profissional que possa esclarecer isso pra gente e trazer com propriedade e com segurança esses mitos e essas verdades a respeito do que envolve essa questão da ortodontia, da odontologia de uma forma geral. Olha, 7h48. Vou para o intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar com o vereador Thales Rangel.